O Lula sempre foi amigo do Maduro e apoiador aberto do Maduro. O Maduro foi recebido de braços abertos aqui no Brasil. O Lula chamou isso de democracia relativa, que inclusive eu trouxe em um dos meus vídeos nos meus canais aqui, que foi divulgado por vários jornais, falando o Lula, quando ele estava ali ao lado de Maduro, dando uma entrevista coletiva, vocês com certeza lembram disso, o Lula falou que muitas pessoas sequer sabem apontar a Venezuela no mapa, mas sabem dizer que a Venezuela é uma ditadura, mas não sabem apontar o porquê, dando a entender assim, que, e ele ainda terminou falando que cabe então a essas pessoas fazerem seu juízo de valor e perceber que estavam errados e que sim, a Venezuela é uma democracia. Isso disse o Lula, não literal, não estou fazendo aspas, mas foi praticamente essas palavras. Está muito claro que ele é apoiador do Maduro. Ele sempre foi apoiador do Hugo Chávez. Passou do momento de nós olharmos a realidade como ela verdadeiramente é. Então os países têm que parar de pisar em ovos, parar de continuar tal do politicamente correto que você não pode se posicionar quando ele deixa de se posicionar frente ao descalabro que está acontecendo na Venezuela, ele está tomando uma posição. O partido dele existiria sem a presença do Lula hoje em dia, em 2024. O partido dele soltou uma nota oficial pela sua presidente, que é totalmente ligada ao Lula, a Gleisi Hoffmann, falando que respeitava as decisões da Venezuela, e o Lula veio a público falar que, se a oposição estiver insatisfeita, que procure a justiça. Que justiça? Controlada pelo chavismo? Ele sabe muito bem que a justiça na Venezuela não existe, é controlada pelo chavismo. Portanto, ele faz um discurso para tentar enganar uma criança de 3 anos de idade, mas nem sequer uma criança está sendo enganada por isso. Então, passou da hora das pessoas começarem a fazer pressão, entender que deixamos de lado aqui uma ideologia A, B, C ou D. O que está em jogo é apoiar um ditador assassino que tem o menor pudor por passar um rolo compressor em cima das pessoas. Ontem eu estava assistindo ao vivo o discurso do Maduro e ele praticamente está chamando as pessoas para uma guerra civil. Enquanto o Brasil permanecer em cima do muro, o Brasil está apoiando esse tipo de ação. Se você não reprime de forma contundente, o Brasil está muito mais tombado a apoiar. Ele só não quer falar porque ele sabe que no jogo político isso recairia contra ele. Ele está apoiando, sim. E qualquer pessoa com o mínimo de capacidade de ler as entrelinhas percebe isso. Enquanto isso, o governo solta uma nota condenando veemente a morte de pessoas ligadas ao Hamas. E Geraldo Alckmin, o vice-presidente, estava lá. Mas apoiar ao Maduro ou ser contundente em críticas, isso o PT se cala. Eu acho que a gente precisa exercer esse tipo de ajuda aos venezuelanos. É muito triste o que está acontecendo lá. Há muitos anos, são 25 anos de regime ditatorial, e que a gente precisa tomar um cuidado. Se o Maduro perde o apoio dos militares e ele acaba fugindo ou caindo, o que quer que seja, a gente tem que tomar muito cuidado também, e por isso estarmos ao lado das pessoas do bem, porque pode ter um vácuo de poder aí no meio que seja, digamos, tapado por algum outro grupo também centralizador, também ditatorial. Como é que você interfere numa ditadura daquela maneira? Você tem ali apoio, se não me engano, Caracas é o único lugar que você consegue ter um voo direto para a Rússia e para o Irã da América Latina, voo direto. Então é claro que você tem ali o capital vindo de ditaduras do outro lado do mundo, que pode muito bem sustentar esse regime por um tempo. Então é uma situação muito complicada, porque você obviamente também tem que ter muito cuidado ao você invadir um país, você não sai simplesmente invadindo países por aí. Mas ao mesmo tempo tem toda essa questão humanitária. São 20% dos venezuelanos que já fugiram do país. É a maior movimentação de pessoas ou fuga de pessoas de um país em tempos de paz. Nunca houve na história 20% da população indo embora. E isso, obviamente, você está fugindo da fome, está fugindo de uma tirania, né? Então é uma situação muito complicada, porque assim, você pode falar assim, tá bom, não vou mais comercializar com a Venezuela, como o Joe Biden hipocritamente falou há pouco tempo atrás, antes das eleições, falou, olha, vamos suspender algumas sanções à Venezuela, porque estamos confiando que o Maduro será uma pessoa democrática e respeitará o devido processo legal nas eleições.
Tanto é que pouco tempo depois ele voltou atrás com isso. Porque, claro, é claro que o Maduro não vai respeitar o devido processo legal, porque ele sabe que ele perde, e se ele perde, como ele tem ordem de captura em vários países, ele é preso. Ele não tem para muito onde escapar, a não ser Irã, Turquia, China, Rússia, né? Então é uma situação muito complicada. Veja, eu estive em Cuba produzindo um documentário também. Se Cuba se mantém desde 1959, uma ilha que está afundando literalmente, e mantém respirando por aparelhos, a Venezuela, também sustentada por esses países, pode muito bem permanecer por mais um tempo. Então, a minha opinião é que a comunidade internacional tem que exercer pressão, exercer apoio, falando, Venezuela, povo venezuelano do bem, estamos com vocês, vai doer, continuem nas ruas, vai doer, mas nós estamos apoiando aqui. Nós não vamos esquecer isso, não vamos fazer vista grossa ao que está acontecendo, né? Não vamos permitir que não haja pressão, porque o Maduro quer prender a Maria Corina Machado, que já se tornou inelegível de maneira ilegal, obviamente. Então, na minha cabeça, a única forma é mostrar apoio no mundo todo, e é o que eu tenho feito nos meus canais aqui, fazendo lives com o pessoal de lá. Nós que estamos fora de lá, temos que dar voz à maioria das pessoas que nós pudermos. Essa é a minha única esperança, e que o povo tenha resiliência em permanecer na rua. Mas como todo país ditatorial, centralizador e autoritário, o povo do bem está desarmado. Então é uma briga muito complicada. Então a situação não é simples, não é do dia para a noite que isso vai acabar, mas eu me coloco à inteira disposição sempre que puder falar sobre isso, porque eu acho que, enquanto pessoas de bem, a gente tem que ajudar as pessoas que, por trás do que nós vemos na televisão, tem famílias com fome, famílias sendo desmontadas, pessoas que não aguentam mais passar por isso, pessoas com filhos que muitos não têm o que comer há muito tempo, e que eu ouvi da boca deles durante muitas entrevistas que a gente fez lá, como se eles tivessem uma sensação de que eles não têm mais nada por fazer e que o destino deles é passar uma vida empobrecida na mão de um ditador. Então, é gerar força para venezuelanos no mundo todo e falar, nós brasileiros do bem queremos apoiar vocês, diferentes desse governo brasileiro.